Vamos ficar de pé, por favor. Queremos adorar ao Senhor e recebermos a palavra do Senhor. Posso ouvir o amém da igreja? Este é um momento capital em que nós queremos agora ouvir Deus falando conosco. Alguém está comigo? Feche os seus olhos. Entra numa serenidade da presença de Deus. Close your eyes and prepare your hearts to receive the word of God. E permita Deus falar com o seu coração. Allow God to talk to your heart. Eu quero que você diga ao seu coração I want you to tell your heart que você está disposto a ouvir tudo o que Deus tem a that dizer. you're available to hear everything that God wants to Não tell you. importa se não vai com as tuas It expectativas, doesn't matter if it doesn't go with com a tua what you forma de want, pensar, with your way of thinking, com a tua forma de ver as with coisas, the way of you seeing the mas você things. quer dizer, But you want to say, se o Senhor que está a falar, is the Lord saying, eu quero ter o espírito de obediência. I want to have the spirit of obedience. Feche os seus olhos, levante Close a sua your mão eyes, lá. lift up your hand. Queremos convidar o nosso grupo de We adoração. want to invite the worship team. Levanta as suas mãos ao Senhor, come on. Tenho visto tuas luzes, Sinta a presença dele nesse lugar, come on. o seu clamor Levanta a sua voz conosco, aleluia. é o meu coração. Ele está aqui nesse lugar, come on. Contigo estou, Yes, come on. vitórias te dou. És que abre o caminho no meio do mar. Por você
Honra, poder e glória. Honra, poder e glória a ti, Senhor. Honra, poder e glória. Honra, poder e glória. Honra, poder e glória. Aleluia. Ele está aqui, espera a tua adoração bem alto. Honra, poder e glória. Honra. Ele precisa ouvir a tua adoração. Honra, poder e glória a ti, Senhor. Tu estás acima de tudo, Deus. Não há ninguém como tu. Honra, poder e glória a ti. Mais uma vez, honra. Honra. Honra a ti. Mais outra vez, honra. Glória. Poder a ti. Toda honra. Poder e glória. Poder e glória. Poder e glória. Poder e glória a ti, Senhor. Isso, todo louvor, toda adoração. Aleluia. Uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Diga comigo, eu amo Jesus. Say with me, I love Jesus. Eu amo Jesus. I love Jesus. E eu amo a sua palavra. And I love His word. Diga no teu irmão, agora é o momento de ouvir a palavra do Senhor. Say now it's the moment to hear the word of God. Vamos ouvir o amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Let us clap to the Lord. Assim de pé, Stand as we are. queremos acolher o servo do Senhor, We want to welcome the servant of the Lord, a quem Deus incumbiu a responsabilidade to whom God put in church pela primeira vez aqui neste terreno for the first time in this land, em que nós estamos reunidos. where we are summoning, Ele tem a suprema responsabilidade and He has the supreme responsibility de poder nos pregar a palavra do Senhor. to preach us the word of God. Tenho a convicção no meu coração I have the conviction in my heart que Deus hoje quer nos falar alguma coisa. that God wants to tell us something today. Porque ao longo de 30 dias, Because during 30 days, buscamos a Deus we sought the Lord na oração in prayer, e no jejum, in fasting, dia após dia, day after day, sem quebra em nenhum dia, without breaking in any e day. finalmente chegamos ao fim dos 30 dias. And at last we come at the end of the 30 days. E hoje queremos ouvir a palavra do Senhor. And today we want to hear the word Então, of God. igreja, ajuda-me a receber So church, help us to o servo receive do Senhor, the servant of the a Lord, quem Deus incumbiu a to responsabilidade whom God put in de nos church pregar hoje, to preach us the o word. nosso pai da casa, Our Father in the Dr. house, Bruno Lusué. Dr. Bruno Lusuecki. Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Podemos assentar. Let us be seated. Agradeço ao Senhor pela oportunidade I thank the Lord for the opportunity de estarmos aqui neste recinto pela primeira vez. to be in this place for the first time. Deus está a coroar a nossa conquista espiritual. God is crowning our spiritual conquest. Esta conquista que teve como tema Deus é a minha prioridade. This conquest that we had as the main theme, that God is my priority. E porque colocamos Deus em primeiro lugar, And because we place God in the first place, Ele nos concedeu outro lugar melhor. pensei que ia ouvir uma igreja. He has given us a better place. Tenho coisas para falar a respeito deste lugar, I have some things to speak about this very place. mas vamos primeiro ouvir a palavra do Senhor. But let's first of all hear the word of God. Agradeço ao Senhor pela sua presença aqui nesta manhã. I thank God for your presence here this morning. Agradeço a Deus pela presença dos nossos convidados. And I thank God for the life of all our invitees. Aleluia. Amen. E eu acredito que Deus tem plano maravilhoso para nós. And I believe that God has a wonderful plan for all of us. Para Angola, For Angola, para a África for e para Africa, o mundo. in the world. Ajuda-me a ler Êxodo capítulo 3. Help me to read Exodus chapter 3. Ou então vamos ler junto
Êxodo capítulo 3, Oh, let us read together Exodus chapter 3. do versículo 20 ao versículo 22. We are reading from 20 to 22 English. Just follow up. Yes. Êxodo capítulo 3, versículo 20 a 22. Exodus chapter 3, we are reading from verse 20 to 22. Assim diz a palavra do Senhor. Thou sayest the word of God. Porque eu estenderei a minha mão. Deus está a falar. Porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas que farei no meio dele. Depois vos deixará ir. E eu darei a esse povo aos olhos dos egípcios. E acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes, os quais porei sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. Palavra do Senhor. Amen. Deus está a falar a Moisés God is talking to Moses quando o chamou para poder liderar a saída do povo de Israel do Egito. when he called him to lead the people of Israel on their way out from Egypt. Para os leitores da Bíblia, For those who are Bible readers, vocês conhecem esta história? you know this particular story. Que o povo de Israel tinha passado 430 anos na escravidão no Egito. That the people of Israel, they spent 430 years in slavery in Egypt. Uma época muito difícil, A difficult time. mas na vida chega sempre o tempo de mudança. In life, there is always a time for change. Sempre chega o tempo, uma nova época na vida. There is always a new season in life. A noite pode durar, The night can a pass, escuridão permanecer, the darkness can remain, mas sempre chega o amanhecer. but always the morning is going to Eu come. disse que sempre chega o amanhecer. E quando amanhece, And when the morning a comes, escuridão passa. the darkness goes. Há sempre um tempo em que a pessoa passa por um sofrimento, There is always a time that people go through suffering, momento de tribulação, at times of momento tribulation, de aperto. times of Mas time. pela graça de Deus, com a visita de Deus, With the visitation of vem God, uma mudança de there is tempo. always a change of time. Israel passou por essa experiência And Israel, they live this experience. em que Deus And that God desceu came e down falou a and Moisés. spoke to Moses. Moisés chegou o danço. Moses, the time for change has come. Chegou o tempo de sair da escravidão. A time to come out of slavery. Chegou o tempo de eu vos tirar dessa condição. The time for me to take you out of this Se condition. você é filho de Deus, If you are a child of God, acredita que o teu Deus you have to believe that your God, se preocupa com a mudança na tua vida. He's particular about the change in Ele your life. tem o seu próprio momento He has his own que way. ele vai agir para que a mudança seja concretizada na tua vida. He has his own time in which he is going to work out the change of time in your life. Por isso é bom esperar no Senhor. And that's why it's good for us to wait upon the Lord. O fato de estar a sofrer não quer dizer que Deus não está a ver o teu sofrimento ou não tem poder para te ajudar. The fact that you are going through some suffering does not imply that God is not seeing your suffering, neither he has the power to deliver. Deus tem um tempo em que ele muda a época. God has his time in which he changes the seasons. O que nos interessa na passagem que acabamos de ler What matters to us in the verses that we read é a previsão que Deus faz na saída que vai acontecer. is the provision that God makes, the prediction that God makes in the outgoing when the people Ele is disse, going out. Moisés, He said, Moses, vocês vão sair do Egito. you people are going to go out of Egypt. Vocês vão sair do Egito. You'll be going out of Egypt. Aleluia.
Amen. E quando sair do Egito, And when you leave não Egypt, saireis vazios. you will not go out empty. Deus está a cuidar até da condição financeira, da condição econômica do seu povo na saída do Egito. And God here is demonstrating that He's taking care of the spirit, the financial and the material condition of His people when they were going out of Egypt. Deus é que está a pensar a favor deles. It was God that was thinking about them. Se fosse só o povo de Israel a pensar na sua saída, If it was only the people of Israel thinking about eles their going poderiam out, dizer, não, o mais importante para nós é sair. for them who are being slavery, they could have said, the most important things right now is we getting out. Não queremos saber o que vamos levar. We don't want to know what we are going O to face. sofrimento é tanto que, Pai, faça-nos sair daqui. The suffering is so much that the point is, Lord, O let us resto go out. vamos saber lá fora. The other things we'll see what we'll do Não, outside. mas Deus But God, é Deus de previsão. it is a God of prediction. Diga comigo, Deus é Deus de previsão. O nosso Deus Our God, planeja o que vai acontecer no futuro. He orchestrates what is going to happen in the future. Organiza hoje o que vai beneficiar o dia da manhã. He organizes today that which is going to benefit the day Está of a tomorrow. falar com Moisés da saída e logo está a prever que não podem sair vazios. He was talking about Moses of their going out, and yet he was already making provision the way they were supposed to come Ele out. diz, quando vai chegar ao tempo da saída, When the time for you people to go cada out, mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspeda vasos de prata e vasos de ouro e vestes. every woman and every man will ask his neighbor, vessels of gold and silvers and also clothes. Quer dizer, quando chegar aquele momento, That's to say, when that moment comes, vos darei uma graça particular, I will give you a particular de favor. maneira que vocês vão pedir e ser-vos-ão dados. In the way that you are going to ask and nobody will resist you, they'll give it to you. Vasos de ouro, vasos de pratas, vestes valiosos. Vessels of gold and the silvers and the jewelry and the valuable clothes. E Deus está a usar uma linguagem forte dizendo, despojareis o Egito. And God is using a very strong word, say that you are going to spoil the Egyptians. O tema desta mensagem baseia-se nesta verdade. And the theme of this message is based in this very truth. A transferência de riquezas. That is the transfer of riches. Diga comigo, a transferência de riquezas. The transfer of riches. A Bíblia diz no livro de Salmo 24:1, do Senhor é a terra e tudo quanto nela tem. The Bible says that the earth is of the Lord and everything that is within it. E Deus é Deus que manda sobre tanto os homens como sobre riquezas. And God is a God that He has power over man as well as the riches. Deus criou o céu para ser a sua morada. God created the heavens to be His dwelling E place. criou a terra para que seja o reflexo da sua glória. And He has created the earth to become the reflex of His glory. Deus colocou riquezas na terra So He put wealth in the para que earth essa riqueza sirva para os interesses da sua glória. so that the riches of the earth will be part to glorify His glory. Os homens têm usado a riqueza Men have been using the riches para se vangloriar, in order to pride themselves para poder para o seu prazer, and for their pleasure. mas a riqueza está aqui na terra para glorificar ao Senhor. But the riches is here on earth in order to glorify E the Lord. Deus manda sobre os homens e sobre as riquezas. In God, He has power over men and also the riches. Por isso que quando chamou Moisés, And that's why when He called diz, Moses, Moisés, na vossa saída haverá uma transferência de riquezas. He said, Moses, in your going out, there's going to be a transference of riches. Colocarei a riqueza do Egito nas vossas mãos I'll put the riches of Egypt in your hand para que vocês possam me servir com aquela riqueza. so that you'll be able to serve me with those riches. Aleluia. Amen. A transferência de riquezas, The transfer of riches, Deus é que a faz.
It is God who does it. No seu poder, In His power, Deus faz com que as riquezas possam transferir de um lugar para outro. God does for the riches to be transferred from one place A to Bíblia another. diz que meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor. The Bible says that mine is the gold, mine is the silver, says the Lord. E quando Deus tem um propósito para cumprir, And when God has a purpose to fulfill, quando Deus tem um plano estabelecido, when He has a plan to establish plan, Ele faz a reserva de riquezas para esse plano. He creates the reserve of wealth for that Não plan. existe plano de Deus sem que haja uma reserva de riqueza. There is no plan of God without a wealth reserve for A that. não ser que não seja o plano de Deus. Unless that is not the plan of God. Pedireis ao egípcio You ask from the Egyptians vasos de ouro e de prata, vessels of gold and e silver, vocês então receberão nas mãos dos egípcios. and you shall receive from the hand Riquezas acumuladas estavam na mão dos egípcios. riches that have been accumulated were in the hands of the Egyptians. Eles próprios não sabiam que serviam de depósito de Deus. They never knew that they were becoming a bank for O God. nosso Deus sabe onde que está o seu depósito. Our God knows where is your deposit. Ele sabe o depósito que ele tem aqui nesse mundo. He knows where his deposits are in this world. Há pessoas que vivem com muita riqueza, afinal são um depósito de Deus. There are people who are holding so much riches, but those wealth Riquezas acumuladas are deposits for God. que Deus, aonde tem o seu propósito, Deus vai transferir lá a riqueza. Oh, posso ouvir uma igreja? Wherever the riches and his purpose is, that's where God is going to transfer this wealth to. Quando existe um propósito de Deus, When there is a purpose of God, Deus manda lá a sua riqueza. God always sends his O problema riches. é quando não há propósito. The problem is when there is no Quando não purpose. há um plano que é de acordo com o pensamento de Deus. When there is no plan that is in accordance to the thoughts of God. Ali Deus retém a sua riqueza. There God, He holds on to his Moisés, Moses, vocês vão sair, you shall leave mas não out, vão sair vazios. but you're not going to go with empty hands. Aonde tem um plano de Deus, Where there is the plan of God, Deus não permita que seja vazio. God will not allow you to go empty. Ali Deus vai mandar a sua riqueza. There God is going to send his riches. Aleluia. Amen. A saída do Egito foi para Israel o tempo de mudança. The going out of Egypt was for Israel a time of change. A época do sofrimento acabou. The season of suffering A was época over. da humilhação. The season of humiliation A was época over. da confusão. The season of confusion was E agora over. deveriam entrar numa nova época. Now they were supposed to enter into a new A era. época onde as promessas de Deus são vividas. The era of where the promise of God are lived. A época na qual pessoas estarão a experimentar o que Deus tivera prometido no passado. A season whereby people will test of that which God has promised in the past. Eu acredito que como igreja And I believe as a church, estamos a mudar de época. we are changing seasons. Estamos a mudar de época. We are changing seasons. Estamos a mudar de época. We are changing E seasons. Deus está nos levando numa nova época, And God is taking us into another season na qual muitas promessas serão vividas. where many promises are going to be fulfilled. Aleluia. Amen. Hallelujah. Quando Deus tem um plano, When God has a plan, Ele próprio prepara a provisão. He Himself prepared the provisions. Não é pela força dos homens, It's not by the power of mas man, é pela vontade de Deus but it's by the will e of pelo God poder de Deus and by the que power as of God riquezas vão ser transferidas. that the wealth is going to be transferred. O plano de Deus não pode avançar sem as riquezas que vêm de Deus. The plan of God cannot advance without the wealth that comes from God. Não saireis vazios, You will not go out porque empty, lá eu tenho a minha provisão. because there I have the provision. Eu tenho os meus depósitos. I have my Os deposits. vossos olhos não estão a ver, Your eyes cannot mas see, eu sei o que eu tenho. but I know what I have. Aleluia, Amen. aleluia. Amen. Servimos um Deus de provisão. We serve a God of provision. Servimos um Deus que é autossuficiente. We serve a God that is all sufficient. E Ele é capaz de realizar, de trazer
a realidade, a visão que ele tem. And he is able to bring into reality the vision that he has. Deus sabe aonde pegar. God knows where to hold. Deus sabe aonde guardar suas He riquezas. knows where to keep his riches. Uma viúva pode ser a riqueza, pode ser o depósito da riqueza de Deus. Oh, posso ouvir o amém, igreja? A widow can become the depository of God's wealth. Empresário pode ser o depósito da riqueza de Deus. A businessman can be a deposit for God's wealth. Banco pode ser o depósito da riqueza de A Deus. bank can become a deposit for God's wealth. Estudante pode ser o depósito da riqueza de A Deus. student can become a deposit of God's wealth. E quando Deus tem propósito, And when God has a purpose, Ele ordena a transferência da He riqueza. ordained the transference. Aleluia. O povo egípcio tinha ouros e pratas na mão, The people of Egypt, they had gold and silver in their hands. mas eles eram o depósito de Deus. But they were the depositors of God. Pessoas que não são crentes podem ser depósito de Deus, People who are not believers, they can become the depositors of God. porque o céu e a terra pertencem ao Senhor. Because the heavens and the earth, they belong to God. No livro de Êxodo, capítulo, In the book of 12. Exodus chapter 12, no capítulo 12, versículo 35, in chapter 12 verse 35, segue o raciocínio. I want you to follow, please. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios. E estes, a Bíblia em português diz emprestaram, mas não é bem emprestaram, deram. Crentes podem ser depósito de Deus, People who are not believers, they can become the depositors of God. porque o céu e a terra pertencem ao Senhor. Because the heavens and the earth, they belong to God. No livro de Êxodo, capítulo, In the book of 12. Exodus chapter 12, no capítulo 12, versículo 35, in chapter 12 verse 35, segue o raciocínio. I want you to follow, please. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes, e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios. E estes, a Bíblia em português diz emprestaram, mas não é bem emprestaram, deram. Deram. Hallelujah. Yes, Pode that's the emprestar, não? correct word. Giving, not borrow. Deram. They gave, E eles despojaram os egípcios. and they despoiled the Egyptians. O que Deus tinha falado no começo com Moisés What God has told Moses acerca de transferência de riqueza about the transference of wealth na hora da saída do Egito, at the time of coming out of Egypt, quando chegou o tempo da saída, when the going out started, conforme Deus disse, the way God says, assim se fez. that's how it happened. Pediram aos egípcios: The Egyptians, they asked, dá-nos vaso de ouro, they give us vessels dá-nos vaso de prata, of gold and dá-nos silver vestes. and clothes. Toma já, toma. Take it. A Bíblia diz que Deus lhes deu graça. Because the Bible says that God gave them Há uma favor. graça, There was a favor. há uma graça There was a favor que te tira da miséria. that takes you from misery. Quando Deus te visita na sua graça, When God visits you in His Ele grace, acaba com a tua humilhação. He takes out your humiliation. Quando Deus te visita com a sua graça, When God visits you in Ele His grace, visita a tua vida econômica, He visits your te economic. tira da He pobreza, takes you out te of tira poverty. da He pobreza. takes you out of Quando poverty. Deus te visita com a sua When graça, God visits you with His te tira favor, da enfermidade. He takes you out of Quando infirmity. Deus te visita com a graça, When He visits you with His favor, te tira da solidão. He takes you out of loneliness. Deus deu graça ao povo de Israel. And God give grace to the people of Israel. Meus irmãos, Beloved, a graça the grace, é que nos conduz it is that which leads us aonde tem a riqueza de Deus. where there is the wealth of God. É pela graça de Deus It is by the grace of que God nós
recebemos a transferência de riqueza. That we receive the transference of Não wealth por sermos is inteligentes, not because we are wise. não por sermos fortes, It's not because we are não strong. por termos influência, It's not because we are não porque influenced. conhecemos o A mais B, Not because we know mas é everything. pela graça de But Deus. it's by the grace of God. E a graça de Deus And the grace of God opera onde Ele tem um propósito. works wherever God has a purpose. Diga comigo propósito. Quando Deus tem um plano, When God has a plan, Ele manda a graça veicular a transferência de riqueza. He sends the grace in order to carry out the power of wealth. Alguém até pode não querer dar, Somebody may not be willing to mas give, a graça que você tem but the grace that you have vai fazer com que ele comece a lutar sozinho. is going to make the person to fight Eu não quero between dar, himself. I didn't want mas to give. algo maior do que a minha vontade Something bigger than my leva-me a dar. is Eu demanding não me to give. aguento. Eu tenho que dar. Eu tenho que dar. É porque a graça It's because the faz grace, a transferência de riqueza. it makes the transference of wealth. Aonde tem o propósito? When we have the O purpose, propósito de Deus. the purpose of God, Deus faz transferência de riqueza. God makes the transference of riches. Pediram And they asked e receberam. and they received. Então, a riqueza passou das mãos dos egípcios para as mãos do povo de Deus. So the wealth was transferred from the hands of the Egyptians into the hands of the people of God. Esses que eram escravos Hey, these people who were slaves, nunca viram ouro e they have prata. not seen gold. Agora estão a andar com vasos de ouro e de Now they are prata. carrying vessels of Meu Deus! silver and gold. Estavam a louvar, They were praising. estavam a cantar. They were singing. A emoção era tanta The emotion was so que não great. sabiam bem colocar o They pé. never knew how to As place danças the eram foot. inventadas naquela The hora, dances were being invented at that time porque a riqueza faz dançar. because the riches make people to dance. Pensei que ouviram a igreja. A pobreza faz chorar, Poverty makes people to mas a cry. riqueza faz dançar. But wealth, it makes people Quando to alguém que é rico dance. está a dançar, mesmo quando está a dançar mal, pessoas batem palma. When somebody is rich, even when he doesn't know how to dance, people clap. Porque todo mundo quer dançar como ele quer, como ele dança. Because everybody wants to dance like he's dancing. Porque a riqueza Because riches, comunica uma alegria na pessoa. it communicates some O povo joy de to a Israel saiu person. alegre And the people of Israel went out happy com a riqueza nas suas mãos. with the riches in their hands. Hallelujah. No livro de Êxodo, capítulo 25, In chapter 25, enquanto estavam no deserto, while they were still in the desert, já saíram do Egito. they already Bye went. bye Egito, nunca mais. They left Egypt and they said goodbye to Egypt. Meio caminho para chegar em Canaã, And they were halfway to get to Canaan, para entrar no mundo de felicidade. to enter into the promised land, Igreja, a world of joy. existe um mundo de felicidade. I want to tell you there is a world of joy. Ajuda-me a fazer acordar a minha filha, trabalhou muito à noite. Yeah, help me to. Ele ajudou muito aqui. Yeah, she worked a lot. Mas eu quero que ele yesterday night. ouça, porque também a transferência de riqueza virá nas suas mãos. I want you to listen because the transfer of wealth is going to come into her hands. Igreja, Church, existe na vida there is in life mundo de satisfação. the world of satisfaction, A época de a abundância. season of abundance. Muitos não chegam lá, Many people do not get there. mas é possível lá But chegar. I want to tell you it's possible to get there. Israel, enquanto ia no deserto, While the people were in the desert, o deserto era então o período intermédio para chegar no tempo de abundância. the desert was the intermediary place for them to enter into the place of abundance. Eles tinham riqueza com They eles, had wealth with them pela transferência que Deus ordenou. because of the transference God ordained. Em Êxodo 25, In the Exodus 25, vamos ver o que Deus falou. let us see what God has said. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, Now said the Lord into Moses, eu estou lendo a partir do versículo 1. I'm reading from verse 1. Fala aos filhos de Israel que me tragam o quê?
uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada, e esta é a oferta alçada que tomarei deles. O que? Ouro. O que mais? O que mais? O que mais? Pano azul. O que mais? Púrpura, carmesim, linho fino e peles de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texucos e madeira de cetim, e azeite para a luz, especiaria e óleo da unção, especiaria para incenso, 7 pedras sardônicas, pedras de engaste para o efode e para o peitoral. E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo que eu te mostrar, para modelo de tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Palavra do Senhor. Amen. No deserto, In the desert, Deus está a pedir a segunda transferência de riqueza. God was asking the second wealth transfer. A primeira transferência The first one do Egito para o povo de Israel, was from the Egyptians to the people of God. do mundo para os filhos do reino. From the world to the sons of the kingdom. A segunda transferência The second dos transference filhos is from the sons para a sua obra. of the kingdom to his work. Dos filhos From the sons para a sua obra. to his work. Deus tinha um propósito. God had a purpose. Deus tinha um plano. God had a Qual era plan. o plano de Deus? What was the plan of God? Eu quero habitar no meio do meu povo. I want to inhabit in the midst of my people. Mas para eu habitar lá, And for me to eles inhabit têm there, que transferir riqueza. they need to transfer riches. O nosso Deus My God, não falta de nada. he has lack of nothing. O tabernáculo The temple, era uma casa móvel, it was a mobile house. como se fosse templo móvel. That was a mobile temple. Deus que criou o céu e a terra The God who created the heavens and the earth, tinha condições he had means para poder dizer haja tabernáculo, e assim foi. and to say, let there be a temple, and there could have been a temple. Verdade ou mentira? Verdade. That is true. Coisas grandes que Deus criou falando. Great things that God created. Seria difícil para Deus falar e o tabernáculo aparecer? That could have been difficult for him to speak in the tabernacle. Mas o nosso Deus, But our God, na sua eterna ciência in his internal science, e na sua eterna sabedoria, in his internal wisdom, escolheu a transferência the transfer como seu método como a sua metodologia de funcionar. as his methodology of working. Egito transfere para os meus filhos, Egypt transferred to my e sons, os meus filhos transferem para a minha obra. and my sons transferred to my work. Oh, Alguém amen. está comigo? Amen. Ele diz, He Moisés, said, Moses, diga nos filhos de Israel. tell the people of Israel. Gosto quando Deus chama filhos. I like when God says sons. Fala aos filhos. Tell the sons. Deus está a pedir aos filhos. God was asking the sons. Se alguém é filho, If somebody is a son, ele sabe then he knows que o meu dever that my duty é obedecer na voz do meu pai. is to obey the voice of my father. Tudo que pai pede a filho, Everything a father asks a son, transforma-se em uma ordem. if that becomes an order, Transforma-se em mandamento. that becomes a commandment. Diga aos meus filhos, Tell my sons, eu tenho filhos. I have sons, A ele que eu estou a pedir. and that is to them whom am I asking. Deus não pediu ao Egito, God did not went and ask the mas Egyptians. disse aos seus filhos, vocês é que vão pedir no Egito. He said, you should go and Mas ask eu vou the vos Egyptians, pedir a vocês. but I am going to ask you. Oh, posso ouvir o amém aqui nessa sala? A primeira transferência, The first transfer, Deus deu graça God gave para que grace o filho so that the son, receba do Egito. they will receive from Egypt.
A segunda The transferência, second transference, Deus está a dar graça aos filhos God is giving grace to the sons para poder entregar ao pai. for them to receive from the Father. Para poder entregar ao pai. To receive from the Father. Aleluia! Amen. Fala aos filhos de Israel Tell the sons of que lhe Israel tragam uma oferta that alçada they should bring me an offering de todo homem cujo coração se move voluntariamente. of every man that is going to be moved voluntarily. De fato, Deus In fact, não God quer que alguém dê como se fosse por obrigação, doesn't want somebody to give it by mas que obligation, alguém dê but somebody should movido give voluntariamente no seu coração. that will be moved voluntarily in his heart. Quando alguém dá voluntariamente, When somebody gives significa que ele está a dar com amor, willingly, he's giving it with love. ele está a dar com He's reverência, giving with reverence. ele sabe quem é que está pedindo, He knows whom he's asking. ele sabe que ele é devedor daquele que está me pedindo. And he knows that he owes to that whom is asking. Somos devedores de Deus, We owe God que nos deu vida, because he gave us que life. nos deu força, He gave us que nos strength. deu He inteligência gave us intelligence para adquirir riqueza, in order to que nos acquire deu a graça wealth, para ter a transferência de riqueza. grace to have the transference of E quando riches. ele nos pede, And when he asks us, ele olha he looks não só na mão que dá, not only in the hands that give, mas no mover do coração. but in the move of the person's heart. Queria ouvir um amém. A Deus não adianta dar sem ser movido de coração. To God is not enough to give without being moved in your heart. Sabe por quê? You know Porque o why? que você vai dar Because what you are going to do será como uma semente furada. is like a punched seed. Uma semente furada A punched seed, não se reproduz. it does not reproduce itself. Perdeu a qualidade de reprodução. It has lost the power of Mas reproduction. uma semente completa, But a complete seed, quando ela é semeada na terra, when the same is sown vai into the ground, reproduzir-se. that is going to reproduce. Você não pode trazer a Deus algo You cannot bring to God something com murmuração, with murmuring, murmuração murmuring, ou com outro motivo, or with a secondary motive. porque aquilo vai furar a semente Because that motive is going to punch that e seed, não vai produzir and resultado. that seed is not going Mas to quando produce você result. dar a Deus But when you give to movido de coração, move in your heart por amor, for love, com alegria, with a joy, o que você der ao Senhor what you will give to God, será transferido na sua conta do futuro. that is going to be transferred in your future account. Será transferido na sua conta do futuro. Pensei que ouviram amém maior. Deus vai garantir saúde econômica na tua vida. God is going to guarantee you, economical health. Porque Deus estava a preparar-lhes para entrar na abundância. Because God was preparing them, to enter into abundance. Então Deus pediu a transferência. So therefore God requested a Você deve me transfer. transferir o que você tem agora, You need to transfer to me what you have now. para garantir a vossa saúde econômica da In manhã. order to guarantee your economical health of tomorrow. Deus pede aos filhos. God asked the sons, Se você é filho, if you were a child, você não vai ter problema em dar ao pai. you will not have difficulties to give to the father. Deus pede uma oferta voluntária. God asked a voluntary offering. Se você der com seu coração, If you are going to give with your heart, você está a investir. you are investing. Que Deus é uma terra fértil. And God is a fertile ground. Deus está a pedir riquezas. God is asking riches. O que Deus estava a pedir era riqueza, What God was asking was riches. coisas valiosas, Valuable things. à altura da sua dignidade. Something in the level of his dignity. E ele diz: o propósito, And he said eu that the quero purpose, habitar no vosso meio. it is because he wanted to inhabit in Uma nação precisa de governo A nation needs a government para gerenciar assuntos públicos. in order to
to manage the public affairs. Uma nação precisa de polícia A nation needs police para garantir a ordem e segurança da nação. in order to guarantee the order and the security of A the ordem e segurança pública. the order and the public security. Uma nação precisa de Deus A nation needs God para se viver feliz. in order for us to live happily. Eu quero habitar no vosso meio. I want to inhabit in your midst. Mas por que o Senhor vai habitar no nosso Why meio? will you like to inhabit in our midst? Para vos fazer feliz. In order to make you happy. Para vos fazer feliz. In order to make you happy. Para que serve a vida se eu não estou feliz? Yeah, what will be of life if I'm not happy? Quantos homens se matam porque não estão felizes? How many people kill themselves because they are not happy? E de onde vem a felicidade? And where does the joy comes from? Dinheiro não dá felicidade por si só. Now, money for itself does not Por render isso que joy to entre us. os ricos, And that's why among the richest, financeiramente ricos, that those who are extremely rich, existem suicídios. there are suicides. Nunca ouviram um rico se suicidar? They have never heard the famous suiciding themselves, committing suicide, killing themselves. Felicidade não vem nos bens materiais. Because the joy does not come from, material Há wealth. muitos que têm bens materiais. There are many who are rich, Se você ver a cama dele, but if you see his bed, você se pergunta se aquela cama saiu do céu you will ask yourself, does this bed came from heaven ou saiu das águas. or it comes from the waters? Mas é ele próprio quando sobe lá, não tem sono. But he sleeps on it and he cannot sleep. Não tem sono. He cannot sleep. Rebola-se à direita, à He esquerda. goes to the left, he goes to the right. Porque felicidade, Because joy vem do Senhor. it comes from Vem de the Lord. Deus. It is a Vem command. de Deus. Amen. Vem de Deus. It's of God. Olha, tirar Deus numa sociedade Taking God from a society é como tirar o sol do universo. is like taking the sun from the universe. O que seria do mundo sem o sol? What could have been of this world without the sun to shine? Deus é fonte de felicidade. God is the source of joy. Quer ser feliz no teu casamento? You want to be happy in your marriage? Coloca Deus como prioridade. Put God as a priority. Quer ser feliz na tua vida? You want to be happy in your Coloca Deus life como prioridade. and use God as priority. Quer viver bem? You want to live well? Serve ao Senhor. Serve God. Você vai viver bem. Oh, come on. Aleluia. Por isso que Deus quer habitar no meio do seu povo. And that's why God wants to inhabit in the midst of his people. Para ser o sol do seu In povo. order for him to be the sun of their Para life. ser a água que refrigera o seu povo. To be the waters that cools their soul. Para ser o fôlego na sua respiração. To be the breathing in their Para lungs. ser a fonte da sua felicidade. To be the source of their joy. Para ser a fonte da sua força. To be the source of their strength. Para ser a fonte da sua sabedoria. To become the source of their garant. Eu quero victory. habitar no vosso I meio. want to inhabit in your midst. Mas para eu habitar lá, But for me to inhabit there, transfere riquezas. you need to transfer Para que o riches. lugar onde que eu vou colocar o meu So that nome the place where I'm going to put money, tenha o brilho do reflexo da minha you glória. have the brightness of my glory. Alguém está comigo? Eu não sou um Deus pequeno. I'm not a small Eu God. sou um grande Deus. I am a big God. Aonde eu vou colocar o meu nome? Where I'm going to put my name, Tem que ter o brilho there must be da some minha brightness glória. of my glory. Tem que ser um lugar de dignidade. It must be a place of dignity. Porque ali habitará o meu nome. Because there will my name E be happy. vocês serão felizes. And you shall be E happy. vocês se tornar-se-ão um grande povo. And you shall become a great people. Quando eu habitar no vosso meio. When I will inhabit in your midst, O que eu peço, what I ask transfere riqueza. is bring the riches. Aleluia. Amen. Para terminar, To conclude, Êxodo 35. Exodus 35. Agora estamos no momento em que o povo reagiu. We have now the
place where the people reacted to the request. Êxodo 35. Exodus chapter 35. English follow. Estão a seguir o raciocínio? Primeiro, Deus disse, quando vão sair, First, God said, when you go out, eu vou ordenar a transferência de riqueza. I'm going to order the transfer of riches. Vocês vão pedir. You are going E eu to vos darei graça. and I'm going to give you grace. Segundo passo, Second step, chegou o tempo de saída. there's time to go out. Pediram, They asked, receberam a graça. they received the grace, A riqueza passou para and eles. the riches was transferred to them. Terceiro passo, Third step, Deus disse, agora, now vocês é que vão me transferir. you are going to transfer it to me. Amém? Amen. Vamos ver a reação do povo. Let us look at the reaction of the people. Êxodo 35, a partir do versículo 20. Exodus 35 from verse 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés e veio todo homem a quem o seu coração moveu. Oh Deus, faz mover o coração do seu povo. God make the heart of your people to be moved. Faz mover o coração do seu filho It makes the heart of your people to move. para saber que chegou o tempo de transferir riqueza. For them to know that the time to transfer wealth has come. E todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu. Aleluia. Amen. E trouxeram a oferta alçada ao Senhor And they brought the offerings unto God para a obra da tenda da congregação for the work of the tent of the e para todo o congregation serviço e para vestes santas. and for all the services and the holy clothes. E assim vieram homens e mulheres, And thus came women, men and women, todos dispostos de coração. ready with their heart, in their hearts. É assunto de coração. And that is an issue of the heart. Não primeiro o assunto de papel Not timbrado, the carimbado com notas. the issues of, stamped papers, Não é no, primeiro o assunto de trazer material, it's not first the mas issue o of bringing coração material, que se move. but to the heart that is moved. Mesmo First of quando all, alguém não tem, even when somebody does mas not se tem have, coração que se move, if you para dar, have a heart that is moved, Deus lhe aponta como uma bênção. God appoints him as a blessing. Coração que se move. A heart that moves. Trouxeram fivelas, pendentes e anéis e braceletes. They brought, all the things they had. Todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. Aleluia. Amen. Transfere de riquezas. Transference of wealth. Versículo 26, para remir o tempo. Verse 26 to E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria, fiavam os pelos das cabras. Tudo tem a ver com mover de coração. Será que o teu coração está movido para fazer a vontade de Deus? is your heart ready to do the will of God? Quando alguém não é movido do coração, When somebody is not moved, vai tratar dos outros de fanáticos. there is going to treat others as fanatics. Tudo isso. All these. Será que você não tem família? But you don't have family, Você não tem projeto. You don't have project in your life. What? Mas o que é que você está pensando então? What do you think? What a shock. Este aqui é um cego. And this is a blind. Ele não conhece a Deus. He does not know God. Os homens trouxeram ouro, The men, they brought gold. mesmo estando no deserto. Even when they went in the desert, Mulheres trouxeram coisas valiosas. women brought the valuable things. Versículo 27. In verse 27. E os príncipes traziam pedras sardônicas. Você já viu pedra sardônica? Have you seen these sardonic stones? Quem já viu pedra sardônica, levanta a mão. Porque How many of you have depois vou te seen- perguntar como que é. Sardonic stone. Lift up your hands for me to ask you how does it Irmãos, look like. estamos a falar de pessoas que receberam a transferência de riqueza do Egito. We are talking about people who receive the transfer of wealth from Egypt. Vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. We live in the world, O but we mundo belong to the world. no qual vivemos é o Egito. The world where we live is the Egypt Aonde Deus está nos dar transferência
de riqueza. When God is giving us the transference of wealth, Tudo que você está recebendo do mundo everything that you receive from the world, é a graça de transferência que Deus te deu. that is the grace of transference that God has given you. Agora eles estavam a trazer a Deus, Now, so they were bringing it to God, fazer uma transferência ao Senhor. and they were making a transfer unto God. Até os príncipes. Even the príncipes, Aqui em Angola temos príncipes here in Angola we have que princes. devem fazer transferência de riqueza à obra do Senhor. Prince that they need to do a transfer of wealth to the work of God. Existe filho de Deus There are sons of no God comando da polícia, in the no exército, army, na alfândega, in the no governo, in government, nos bancos, in the banks, em muitas outras camadas in sociais, many other aonde tem os societies, príncipes de Deus, where God has his, ou que Deus ordena a transferência na sua obra. may God ordain the transference to his work. Aleluia. Amen. 29. 29. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu Every man and woman whose a heart trazer alguma to coisa bring something para toda a obra que o Senhor ordenar, for all the works that para God trazer has alguma to coisa. bring something. Irmãos, Beloved, todos nós everybody, podemos trazer alguma we can coisa. bring something. Alguma coisa. Something. Aqui a transferência Here the transfer ficou disposto, ficou aberto